Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Amém? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, a igreja. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Diga ao Senhor, seja a honra. Seja a honra, adore o Senhor nesta noite. Seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Seja a honra. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Vamos ficar de pé, louvar o Senhor. Ao que está sentado, diga ao Senhor, teu nome seja glória, Senhor, no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Oremos com nosso irmão Júnior, consagrando este culto
nas mãos de nosso Senhor Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, ó Deus. Nós te adoramos na beleza da tua santidade nesta noite, ó Deus amado. E aqui nós queremos declarar que tu és poderoso, que tu és grande, que tu és tremendo, ó Deus, e que não há outro além de ti, ao qual toda a humanidade irá se prostrar, irá adorar, irá glorificar. E aqui, Pai, nós queremos nos quebrantar diante de ti, ó Deus, nos derramar diante da tua presença, e que nessa noite, Pai, as nossas adorações e a tua presença e sejam juntas, estejam, Pai, unidas, porque o Senhor, Ele procura pessoas que adorem em espírito e em verdade, e que ao adentrar, ó Deus, nesse templo, toda a preocupação, toda a nossa inquietação fique lá fora, e que aqui nós tenhamos apenas, ó Deus, um sentimento de adoração, Pai amado, de louvor ao teu nome, de glorificar a tua presença, ó Deus, e o teu nome para todos sempre. Nós oramos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Podeis sentar, amados. E hoje, nosso coração está regozijado. Nós estamos encerrando a nossa última campanha do ano, que é a campanha de missões nacionais. Então, para nós é motivo de grande alegria estarmos aqui nesta noite com a amada igreja, para juntos celebrarmos mais uma campanha. Nós conseguimos realizar as 3 campanhas diante da presença do Senhor, e o nosso coração está agradecido ao nosso Deus nesta noite. Amém, amados? Vamos dizer bem bonito agora o nosso tema e a nossa divisa da campanha. Vamos fazer um exercício santo. Vamos ficar em pé novamente. Vamos recitar todos juntos o tema e a divisa da nossa campanha. O tema é: Jesus Cristo é a única esperança. E a divisa se encontra em Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Podeis sentar, amados. Vamos louvar o Senhor com o hino oficial da campanha. Cristo é a única esperança, com alegria, com fervor, pois Ele é digno de receber o nosso louvor. Convido a irmã Axa para estar nos acompanhando também. E vamos louvar o nome do nosso Deus. Do Amapá ao Rio Grande, do Recife a Cuiabá, grita angústia que se expande, a verdade onde estará? Em São Paulo, no Acre ou Minas, em Brasília ou Salvador, proclamemos as divinas
esperança. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Amém? Amém. Para evangelização, continuemos. Seja a fé nossa bandeira, nossa espada de salvação, e por lema da porfia que garante o céu além, trabalhar enquanto é dia, pois a noite perto vem. Cristo é a única esperança. Continuemos na direção da nossa promotora de missões, também a irmã Inês. Graça e paz, irmão, boa noite. É um prazer mais uma noite estar com os irmãos. Peço os irmãos para abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, 12. Amém? Vamos lá. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado ao homem pelo qual devemos ser salvos. Amém. Agora, os irmãos podem sentar. Agora, convido o pastor Juarez para dar as boas-vindas. É sempre uma alegria muito grande, irmãos, estar na casa do Senhor e poder, então, compartilhar com os irmãos, com todos que participam, que estão presentes, né? E então participam conosco do culto. É maravilhoso compartilhar do momento de adoração, do momento na presença do Senhor. Nós nos alegramos com a presença de todos os irmãos, de todas as pessoas presentes aqui no santuário, que vieram então louvar o Senhor conosco. Sejam bem-vindos aqui, e também os que estão através da internet participando do culto. Nossa gratidão a Deus pela vida de todos e que todos sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Estamos hoje terminando, digamos assim, ou concluindo a nossa campanha de missões nacionais do ano 2021. Louvamos a Deus por tudo que já vivenciamos ao longo desses dias, já no mês de setembro, com os momentos na presença do Senhor, os momentos de oração pela pátria. E agora nós estamos voltados para levantar uma oferta especial para a campanha de missões nacionais. Que Deus esteja abençoando cada irmão, cada igreja espalhadas por todo o nosso país, para que alcancemos, então, uma oferta expressiva, uma oferta que corresponda com a coisa tão grande que é missões nacionais. E que Deus esteja nos abençoando e nos ajudando grandemente em tudo. Quero, então, lembrar aos irmãos que a programação ela acontece regularmente, e nós temos, então, as atividades que os irmãos já conhecem dentro do nosso programa anual. Então, nós vamos seguir essa programação e teremos, então, culto evangelístico na quinta-feira, no Novo Tempo, em casa da irmã Jurides. Então, quinta-feira, culto evangelístico na casa da irmã Jurides. No mais,
Todas as programações, irmãos já sabem. Os departamentos já sabem onde estarão, como estarão funcionando. E assim nós estaremos ao longo da semana atuando na obra do Senhor. Então que Deus nos abençoe ao longo da semana em tudo que haveremos de realizar. E que Deus nos abençoe neste culto, que o Espírito do Senhor esteja sobre nós, nos iluminando, nos ungindo, para que tudo então seja para a glória do Senhor. Amém. Irmã Inês. Agora eu convido o grupo Vida e Paz para se apresentar. Som. Graças e paz, irmãos. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso eu me sentia perto de morrer, mas tomei uma atitude. Preciso Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negar o meu eu, romper com os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz, não resisto. Aceito teu chamado. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso eu me sentia perto de morrer,
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando o nome do Senhor, amados? Vamos colocar de pé neste momento e vamos dizer que Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Amém? Ele tem todo o poder para salvar qualquer pecador, qualquer perdido. Todo o poder está em suas mãos e é isso que nós iremos declarar nesta noite. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. A igreja Cristo, Cristo move as montanhas
Podeis sentar, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda convido os irmãos para ainda no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13 ao 20. Os irmãos lêem comigo. Atos, capítulo 4, versículo 13 ao 20. Capítulo 4, versículo 13 ao 20. Amém? Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, os irmãos. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-lo de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Amém. Agora eu convido a MCM para se apresentar.
Agora eu convido o irmão Anderson para dar continuidade. Graça e paz, irmãos, amém? Eu convido a igreja a abrirem as suas Bíblias em Salmos, o capítulo 99, o versículo 9. Salmos, capítulo 99, o versículo 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: exaltai ao Senhor, nosso Deus, e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Vamos repetir mais uma vez, amém? Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor, nosso Deus, é santo. Amém. Eu convido a igreja agora também a abrirem o Cantor Cristão, o 410. Podem sentar, irmãos? Iremos louvar o Senhor com o hino 410. Amém? Eu convido o nosso irmão Júnior, a nossa irmã Ivone, para poder estar ministrando esse louvor. Amém?
Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, agora com o nosso irmão França. Amém, irmãos? Graça e para a igreja. Hoje, né? O último dia da campanha. Jesus Cristo, a única esperança. Amém? Não há outra esperança a não ser Jesus Cristo. Digo isso de peito lavado, porque eis aqui um testemunho. Para a reflexão, eu vou abrir rapidamente aqui Mateus. E veremos aqui Mateus 10, 16. Na escolha de Jesus dando instrução aos 12 discípulos. O 16 diz assim: eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. O serviço dos nossos irmãos, né? O serviço dos nossos irmãos. Tanto no Brasil, tanto no estado de Pernambuco, como também fora, né? Ou seja, na Europa. Esse é o trabalho dele. Jogado aos meios dos lobos. Esse é o serviço dos irmãos missionários. Por isso estamos aqui. Trabalharam para minhas meninas, as irmãs, os irmãos, né? Trabalharam para mandar um custo para ele. Porque o que é medo? Medo é justamente a falta de coragem. Então eles são corajosos por estar lá, longe de seus familiares, são corajosos. Amém, amados? Vamos louvar, né? Deixa eu ver aqui. Vai ser no playback. Amém. Vamos ver se pega. Quem sabe louva também. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Cada dia que se passa em sua vida é como um sonho. Toda porta está fechada. Esperança não existe mais. Você tem a escuridão, eu sei. O seu rosto já não brilha. Está cercado em toda a direção. Está como numa ilha. A igreja. Muito bem. Menos a fé em Deus. Oh, glória. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela minha vida, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor e pela vida dos irmãos e irmãs.
estão os teus amigos? Onde estão? Um a um se foram todos. Mesmo assim, é assim na hora amarga. No final, a gente fica só. Presta atenção. Mas há um que não nos deixa, mesmo quando o sol não brilha. Você está sofrendo tanto, está preso numa ilha. Se você perdeu tudo aqui, aleluia, nos a fé. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. A igreja, a igreja. Quem sabe canta. Glória a Deus, sim. Vamos lá. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Agora, se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Oh, glória! Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Menos a fé, você não perdeu nada. Menos a fé, você não perdeu nada. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Iremos agora ouvir também um louvor com as crianças, né? Os amiguinhos de missões. Talvez você não saiba e nem nunca tenha pensado nisso, mas existem situações da sua infância
Amém. Agora teremos o nosso momento ofertório. E para esse momento, eu convido o nosso irmão Alexandre e o nosso irmão Júnior, né, enquanto o grupo Vida e Paz cantam um hino, os nossos irmãos recolhem os dízimos e as ofertas. Amém, irmãos? Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Te entrega-te, Jesus, e que o mundo dá. Eu deixo aos pés a cruz, por conhecer a ti. Teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. De pé, amados. Amém, amados. Oremos com o nosso irmão Alexandre. Bendito e soberano Deus, Pai eterno, Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui para te agradecer, te louvar
e para que o Senhor possa multiplicar nossas finanças, nosso amor e nossa gratidão, e que a tua casa seja sempre casa de bênçãos, prosperidade na vida de cada irmão, onde vemos buscar tudo que precisamos para nos fortalecer, para que o Senhor nos abençoe e que nunca falte mantimento na tua casa, e que tudo seja feito para a tua honra e a tua glória nesse santuário. Assim nós te pedimos e já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de agradecer aos irmãos que contribuíram com essa campanha, que nos ajudaram, e que a oferta de missões será enviada na primeira semana de novembro. E se algum dos irmãos que ainda deseja enviar a sua oferta, ainda tem tempo, ainda dá tempo de conseguir fazê-la. Nós hoje estamos com a cantina missionária, temos cachorro-quente lá embaixo, no final do culto. Se os irmãos puderem nos ajudar, no final do culto lá embaixo. Agora, o pastor está com a palavra. Sabe, irmãos, nós ouvimos durante o mês de setembro, enquanto estivemos aqui reunidos em oração pela pátria, passamos 7 dias, todas as noites, reunidos aqui para interceder pelo nosso Brasil. Descobrimos em um dos encontros, através das meditações, dos estudos impressos, que nos foram enviados pela Junta de Missões Nacionais da nossa convenção, que esse tema que nós estamos repetindo neste ano de 2021, ele foi lançado em 1965 pelos batistas brasileiros, numa campanha de evangelização em nosso país. Lembro-me também, se não estou muito enganado, que nos anos 80, esse tema foi retomado pelos batistas brasileiros, e agora, então, nós estamos, mais uma vez, falando sobre este tema. Jesus Cristo, é a única esperança. Na verdade, olhando para a palavra de Deus, como já observamos nesta noite e ao longo desses dias, onde falamos sobre a campanha de missões nacionais de 2021, que esse tema surge no primeiro século, mais precisamente nas palavras do apóstolo Pedro, nas palavras do apóstolo João, quando foram inquiridos, pressionados pelas autoridades judaicas ali, e eles então falam algo que deve ser, na verdade, transmitido dia após dia. A mensagem Jesus Cristo é a única esperança, é a mensagem para o Brasil. Nós devemos e vamos continuar com a convicção de que essa mensagem será sempre uma mensagem atualizada, que Jesus Cristo, como sendo a única esperança, é a mensagem para o Brasil, é a mensagem que a Igreja de Jesus Cristo deve anunciar aos 4 cantos do nosso país, em todos os lugares, em todas as regiões,
O Brasil precisa ouvir que Jesus Cristo é a única esperança. Essa é a mensagem da igreja, a mensagem que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que anunciar. Quando digo isto, nós estamos observando, queremos chamar a atenção para uma realidade não tão animadora, não tão feliz em nossos dias, quando parece que a igreja de Jesus Cristo, aquilo que se auto-intitula de igreja de Jesus Cristo, ou de povo cristão evangélico brasileiro, parece ter perdido um tanto, digamos, no sentido de evangelho, no sentido de mensagem, parece que perdeu o norte, parece que perdeu o direcionamento, parece que se esqueceu daquilo que realmente Jesus Cristo ensinou. Quando então percebemos a igreja preocupada com tantas coisas, preocupada com outras mensagens, muitas vezes a igreja totalmente envolvida com outras coisas que na verdade não deve ser, não pode ser a prioridade da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja muitas vezes envolvida com a política, mergulhada de tal maneira que não dá mais para se separar. Essa não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há uma igreja no mundo que se formou a partir disto, que esteve sempre envolvida, comprometida em todos os aspectos, em todos os sentidos com a política. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira igreja do Senhor, a igreja que nasceu em Jerusalém, a igreja que nasceu no Calvário, ela não tem esse envolvimento, ela não está presa com a política, ela é totalmente separada da política. A igreja que foi idealizada por aqueles que deram início ao movimento batista na Inglaterra no século XVII, era uma igreja totalmente distanciada da política. Justamente, se você já estudou um pouco a história dos batistas, a origem dos batistas, então você vai ver que uma das primeiras coisas, uma das coisas principais daqueles que deram início ao movimento que veio a ser chamado de batistas no mundo, foi justamente a separação entre igreja e Estado. Quando no momento a igreja, que era a igreja anglicana, a igreja do rei da Inglaterra, estava totalmente envolvida com a política. Quando o rei era a autoridade maior para a igreja, um grupo de homens e de mulheres começaram a lutar contra isso. Começaram a dizer que a autoridade da igreja é Jesus Cristo. E quem direciona a igreja é a Bíblia Sagrada, e o Espírito Santo é quem guia a igreja em todos os momentos, e não o chefe de Estado, e não o rei. E a igreja não deve estar subordinada ao rei, e o rei não deve exercer autoridade nenhuma sobre a igreja, porque o rei da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Por sinal, se você voltar na história, você vai ver o quanto a igreja foi perseguida justamente por dizer que Jesus Cristo era o único Senhor. No momento onde o Império Romano dominava aquele mundo ali, aquela região onde surge a igreja cristã, onde surge a igreja de Jesus Cristo, os Césares, alguns deles passaram a cobrar para si o título de Senhor, o título divino, e queriam ser tratados como divino, como divindades. A igreja cristã não aceitava isto. E um dos motivos pelos quais muitos dos irmãos perderam a vida, muitos dos irmãos foram perseguidos, muitos foram queimados vivos, sepultados vivos, torturados de toda maneira, foi porque eles não aceitavam por hipótese nenhuma ter um outro Senhor que não fosse Jesus Cristo. E eles não prestavam a reverência que o imperador queria, que cobrava para si. Então, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela deve anunciar uma mensagem onde
a igreja deve estar totalmente livre, liberta de qualquer amarra política que a impeça de proclamar com ousadia a mensagem do Evangelho. A igreja não pode estar presa a ninguém. A igreja não pode perder a sua voz profética. Porque o profeta do Senhor, ele tinha a autoridade do Senhor. O profeta do Senhor, ele tinha compromisso com o Senhor. Você olha na história judaica e você vai ver que em alguns momentos os líderes judeus, os sacerdotes, que eram as autoridades religiosas principais na religião judaica, eles estavam totalmente comprometidos com a política. Nos dias de João não era diferente. Na sequência, isso aconteceu de uma maneira muito mais aberta. Houve momentos na história que eram os reis que indicavam os sacerdotes para liderar o povo judeu, para liderar a religião em Israel. E ela perde, então, aquela essência dada lá no início, através de Moisés com Arão. Mas, meus irmãos, a igreja precisa anunciar a mensagem de que Jesus Cristo é a única esperança e não se prender às coisas que muitas vezes estão mais limitadas a este mundo humano, secular, material. Nós temos hoje, no meio que se diz cristão evangélico, uma pregação totalmente centralizada, muitas vezes nas necessidades humanas, em atender apenas às necessidades do ponto de vista material. O ser humano precisa da mensagem, que é a mensagem que apresenta Jesus Cristo como Salvador. E muitas vezes essa mensagem está ficando em plano secundário em muitos lugares. As nossas igrejas muitas vezes estão sacrificando a pregação do Evangelho, até mesmo em seus cultos. Muitas vezes há tantas coisas em nossos cultos que a mensagem, que a pregação fica em segundo plano. Que muitas vezes a mensagem não tem tanta relevância. Muitas vezes o púlpito está sendo meio que deixado de lado no sentido da pregação do Evangelho, no sentido de importância no culto cristão. A igreja de Jesus Cristo, ela tem uma mensagem a anunciar, mas a mensagem é que Jesus Cristo é a única esperança. O que as pessoas precisam ouvir da igreja do Senhor Jesus Cristo é que Jesus é a esperança, que eles precisam de Jesus Cristo e essa é a mensagem do Senhor. E nós precisamos anunciá-la a todas as pessoas do nosso país, porque o Brasil precisa. Mas Jesus Cristo é a única esperança, meus irmãos, para um país que se encontra perdido. Perdido. Nós estamos, me parece que meio que sem rumo. Para começar, alguns anos que nós fomos atingidos, agredidos, violentamente agredidos, especialmente as famílias, por uma televisão que deve muito ao nosso país. Por uma televisão que causou tantos males ao nosso povo, tantos males à família brasileira, que eu diria que esses males são irreversíveis. O que nós ouvimos, o que nós aprendemos, o que os nossos filhos aprenderam, o que está hoje se praticando no Brasil é o que foi ensinado por essa televisão, como sendo um modelo de família, como sendo um modo de vida das pessoas, a linguagem, o vocabulário, o tratamento, o relacionamento conjugal. O modelo de família é o modelo estabelecido, apresentado por essa televisão como sendo a coisa mais certa, mais correta, mais absoluta que se possa imaginar. E hoje nós temos o país que temos nesse sentido moral totalmente degradante. E essa televisão deve muito, tem muita culpa nisso. De maneira que, eu, como disse, aos meus olhos os males são humanamente irreversíveis. E ela deveria, então, pagar, e pagar muito caro por isso,
como os danos eu entendo que são irreversíveis, mas deveria se investir, que se pagar mesmo para que se criasse departamentos, órgãos, instituições para trabalhar melhor a cabeça dos jovens do nosso país, para trabalhar melhor a família, para trabalhar melhor o povo, de tanto que ela foi atingida, de tanto que o povo brasileiro foi agredido. Mas nós estamos perdidos também politicamente. Politicamente parece que não há conserto. Parece que não se quer ter o rumo, parece que não se quer o conserto, parece que quer se caminhar erradamente e não se quer correção, não se quer melhora nenhuma. É por isso que nós, que confiamos no poder do Evangelho, devemos continuar anunciando para esse povo que Jesus Cristo é a única esperança, porque eles estão perdidos. E politicamente parece que não vão se encontrar, porque tudo vira política, e tudo vira, muitas vezes, parece que brincadeira em nosso país, a maneira como as pessoas tratam as coisas. E o maior exemplo é o momento trágico da pandemia, onde uma coisa tão ruim acontece no mundo, e hoje a gente vê líderes políticos brincando com isso, debochando da gente, dizendo que estão querendo resolver o problema, quando, na verdade, eles estão querendo resolver apenas os problemas ideológicos deles e dando tapa na cara da gente, porque eles sabem que a gente está entendendo, eles sabem que a gente sabe da verdade, mas eles não estão preocupados com a gente, não estão preocupados com o povo, nem com os nossos sentimentos, nem com a nossa opinião, nem com a nossa vontade, porque eles são autoridades e gritam ousadamente, arrogantemente, que são autoridades, e falam isso em alto e bom som. E eles são inquestionáveis. Mas nós temos a esperança. Nós conhecemos a esperança para esse povo que está perdido, meus irmãos. Eu digo que está perdido porque não é só a liderança política, é o povo que vai se envolvendo, que vai tomando partido, que vai mergulhando nisso tudo, de maneira que daqui a pouco cada um tem que ter o seu partido. E que um apresentar, então, se foi daquele partido que a pessoa é simpatizante, tem validade. Se foi do outro grupo ideológico, não tem nenhuma validade, não tem nenhuma importância. Tem que ser destruído, tem que ser acabado, exterminado, julgado, condenado e ir para o inferno. É assim a concepção das pessoas. E tão misturadas que estão. Perderam rumo, não conseguem enxergar. É um país que está cego, religiosamente cego. Prega-se o Evangelho, usa-se a Bíblia, canta-se os hinos que se cantavam há muitos anos nas igrejas evangélicas, mas continuam idólatras, continuam fazendo a coisa que a Bíblia mostra que Deus mais abominava, que era a idolatria. E muitas vezes querem amenizar, querem fazer um arranjo ali, religioso, para justificar a idolatria, quando, na verdade, continuam idólatras, como acontecia nos tempos do Antigo Testamento, e que Deus tanto abominava a idolatria. Porque a partir da idolatria, meus irmãos, da religião falsa, da religião que não é aquela religião que leva o indivíduo, o ser humano, aos pés do verdadeiro Deus, que não faz com que o homem conheça realmente o Deus verdadeiro e cultue esse Deus verdadeiro, ele passa então a viver todas as outras coisas no sentido de libertinagem. E em nossos dias, há um líder religioso que dá aval para todas as libertinagens do mundo, que a gente já sabia que existiam, que já aconteciam, mas que sempre, de alguma maneira, os mais conservadores queriam encobrir, queriam inibir, queriam evitar. Mas aí, hoje se dá liberdade para que se pratique tudo. E aí, bom, para quem já estava perdido, para quem já não tinha uma luz verdadeira, agora então se mergulha totalmente no
mundo do pecado, e aí acha-se que está tudo bem, porque tem um aval daquele que para eles é autoridade maior, quando na verdade estão cada vez mais perdidos. O país que se diz cristão continua perdido no pecado, continua necessitando da mensagem do Evangelho, continua precisando ouvir que Jesus Cristo é a única esperança, meus irmãos, porque é um país ainda perdido. Mas Jesus Cristo é a única esperança, é a mensagem para o Brasil que precisa da salvação. O apóstolo Pedro, ele entra no templo, melhor dizendo, entrar no templo, juntamente com o apóstolo João. Encontra alguém que está ali mendigando, que vai, então, esperar deles uma esmola, algum dinheiro ali na vasilha. E ele diz, não tenho prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. O que o mundo precisa e o que o Brasil precisa em particular é da salvação. E essa salvação que Pedro disse, e quando é inquirido, quando é pressionado, quando é interrogado sobre o feito, sobre o que eles estavam fazendo, eles vão dizer que não conseguem deixar de falar. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto, do que vimos e do que ouvimos. Porque, diz ele, não há salvação em nenhum outro, nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Meus irmãos, a salvação que o mundo precisa, que o Brasil precisa, está em Jesus Cristo. Nós cremos que a salvação só se encontra em Jesus Cristo. Se não for assim, Jesus não teria vindo, meus irmãos. Se não for assim, Deus não teria permitido que Jesus Cristo, seu Filho amado, descesse da glória celestial, passasse por todo o processo de humilhação, tomando a forma humana, habitando entre os homens, se sujeitando a tudo a que se sujeitou, por fim, sendo levado a uma cruz, e ali, passando sofrendo todo o escárnio e dando a vida pela humanidade. Se não for assim, para que Jesus vir ao mundo? Jesus só vem ao mundo porque a humanidade precisa da salvação e o plano da salvação encontra-se em Jesus Cristo. E é isso que o Brasil precisa saber. Precisa saber que há uma salvação, porque eles estão perdidos, sem saber nada. Olhando agora, nos desprendendo, meus irmãos, de qualquer pensamento humano no sentido político, no sentido moral, mas olhando do ponto de vista da eternidade, olhando do ponto de vista do se encontrar com Deus, do se resolver no sentido espiritual. O Brasil precisa da salvação porque está perdido, porque não conhece a mensagem do Evangelho, não quer ouvir a mensagem do Evangelho verdadeira, porque se contenta com as mensagens que muitas vezes são distorcidas, com as mensagens que não levam à transformação de vida, com a mensagem que muitas vezes alisa, acaricia o pecado e permite que as pessoas continuem no pecado. E por conta disso, caminham a passos largos para o inferno, sem Deus e sem salvação. E essas pessoas precisam da mensagem da salvação. A mensagem que confronta o pecador com os seus pecados, meus irmãos. O Brasil precisa ouvir sobre o pecado, precisa ouvir o que é pecado, porque as igrejas muitas vezes estão deixando de pregar sobre isso. Perdemos a coragem de dizer o que é pecado nas igrejas e no mundo e nas ruas.
As pessoas precisam ouvir que roubo é pecado, que furto é pecado, que adultério é pecado, que homossexualidade é pecado, que todas essas coisas levarão o ser humano para o inferno, que morrendo nas condições pecaminosas, inevitavelmente o homem vai para o inferno e vai sofrer eternamente. E as pessoas precisam ouvir essa verdade. Ela incomoda, ela irrita, muitas vezes desperta raiva. Sim. Foi por isso que os apóstolos foram presos, foi por isso que os irmãos foram executados, foram torturados. Porque a mensagem incomoda mesmo, a verdade incomoda. Mas nós vamos pregar o quê? O que foi que Jesus Cristo mandou pregar? O que é que nós lemos na palavra do Senhor? Se você lê Apocalipse, chega no finalzinho, você vai ver o João escrever, e ele vai escrever sobre diversas classes de pessoas que ficarão de fora, que não entrarão nos céus, que vão para o inferno. Sabe quais são essas classes? Sabe quais são essas pessoas? Leiam que você vai ver. E essa mensagem é a verdade. E Jesus mandou pregar a verdade. Sabe por quê? Porque ele disse que é a verdade que liberta. E o povo brasileiro precisa conhecer essa verdade para ser liberto, para se libertar. Então, a mensagem da salvação, logo ela aponta o pecado. E mostra que o ser humano está no pecado. E que o ser humano no pecado, ele está condenado ao inferno. Pronto. É objetivo, é claro. Mas é a verdade. Se incomoda, se é dura, se vai ser aceita ou rejeitada, fica com o ouvinte. Fica com quem ouve a mensagem. Mas precisam ouvir a verdade, meus irmãos. E a igreja precisa estar totalmente comprometida com isso. A mensagem da salvação mostra que se a pessoa não se converter, ela vai sofrer eternamente. A salvação começa aqui. Tirar a pessoa desse sofrimento. Ficamos pensando, e eu penso em particular, se eu não fosse crente para lidar com a realidade do Brasil, você fica a pensar também, se você não fosse crente para lidar com essa realidade, para dia a dia ter que lidar com isso, se você não tem Jesus Cristo como sendo a esperança da sua vida, se você não tivesse a esperança de algo melhor, se você também estivesse mergulhado neste mundo, se a prioridade da sua vida estivesse toda aqui neste mundo, se você só pensasse nas coisas deste mundo, se você não tivesse uma visão da glória celestial, se você não tivesse uma visão das coisas espirituais, se você não tivesse uma esperança melhor, imagine o que seria a sua vida, o que seria a nossa vida. Então, outros como nós precisam também conhecer a mensagem da salvação, para ter esperança, para ter alegria, para ter paz interior, para saber que isso aqui vai perecer, isso aqui vai ser destruído, de uma forma ou de outra, todos vão deixar de existir, tudo vai deixar de existir. Esse mundo, essas coisas que nós admiramos tanto, tão belas, essas coisas que nós lutamos tanto por elas, o apóstolo Pedro diz que elas vão se queimar, que elas vão se dissolver pelo fogo. Nós cremos nisso. As pessoas que são tão pedantes, tão arrogantes, que são tão cheias de si, que se acham inabaláveis e intocáveis, se não se arrependerem de seus pecados, vão ser destruídas e irão também sofrer na eternidade. Então nós, com Cristo, entendemos que é diferente. Então esse mundo também precisa ouvir a mensagem da salvação, para também ter esperança, para também ter paz, para também poder cantar, como é maravilhoso, meus irmãos, cantar, louvar ao Senhor. Como é maravilhoso se relacionar com Deus, como nós nos relacionamos.
quando estamos muitas vezes atribulados, quando passamos por provações, tentações, tribulações, mas nós temos a quem recorrer. Nós vamos direto aos pés do Senhor Jesus para orar e para agradecer. Nós, meus irmãos, cremos que a nossa alma imortal, um dia ela vai partir, mas ela não vai sofrer na eternidade. Ela vai para o céu. Mas tem muita gente que não tem essa expectativa. Tem muita gente na dúvida sobre o destino da sua alma. Não tem? Sim, tem. Tem gente na minha família, tem gente na sua família, tem colega de trabalho nosso, tem colega de escola seu, meu jovem, meu adolescente. Tem gente em todo lugar que não tem a esperança da salvação, que não sabe nem que tem alma, parece, e que pode salvar essa alma. Precisa ouvir essa mensagem, precisa da salvação. Então, a mensagem para o Brasil é que Jesus Cristo é a única esperança, a mensagem da salvação, que pega o pecador, por mais terrível que seja o seu estado, por mais terrível que seja a sua condição espiritual, por mais degradante que se encontre moralmente, mas o Evangelho tem poder para transformar, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como disse o apóstolo Paulo. E nós precisamos anunciar. É a mensagem da salvação que o Brasil precisa ouvir. Queremos encerrar essa nossa mensagem, nossa reflexão nesta noite, meus irmãos, quando estamos, digamos que, encerrando uma campanha de missões nacionais, onde nós nos preocupamos tanto com o nosso país, amamos o nosso país e precisamos continuar amando este país, essa nação. Durante algumas décadas nós fomos ensinados a não valorizar o nosso país, a não valorizar os símbolos do nosso país, a não valorizar as coisas do nosso país, a negligenciar, a banalizar, a tratar com descaso todas as coisas que pessoas como eu aprendeu desde a infância, que aprendeu no jardim de infância, na escola, mas que nos últimos dias a escola está ensinando o contrário, porque as autoridades querem que ensinem, que se ensine o contrário. Então nós fomos ensinados, nossos jovens, nossos adolescentes estão sendo ensinados a tratar com descaso tudo que era valioso em nosso país. Automaticamente, o povo, não se valoriza o povo, está se tratando o povo com descaso. Você percebe que dentro dos lares, filhos já não respeitam pais, irmãos se odeiam, tantos lares destruídos, a sociedade está aos farrapos. Você vê um jovem ou um grupo de jovens vai para um estádio de futebol e lá, antes ou depois, eles travam verdadeiras guerras, onde muitos morrem, onde um chega do alto do estádio de futebol, pega um vaso sanitário e joga lá de cima, no meio da multidão que estava no chão, sem pensar. Você acha que ele não pensou na gravidade daquilo? Pensou. Ele sabia que ia atingir alguém. E o objetivo era esse, é claro. E queria matar. Ia deixar alguém como deixou. Um jovem que foi atingido de cheio com aquele vaso sanitário que vem das alturas. Vários metros de altura. Sabe o que é isso? Foram ensinados a aprender a não respeitar o próximo. E aí está tudo isso como está acontecendo. Não houve uma inversão de valores em nosso país. Eu, você, nós precisamos, quando estamos trabalhando por missões nacionais, amar o nosso país, amar os nossos símbolos e amar especialmente o povo brasileiro, que precisa tanto de uma mensagem que conserte, que corrija, que leve a pessoa para uma mudança de vida e que leve a pessoa a conhecer a felicidade e a felicidade eterna.
Que Deus abençoe a Igreja Evangélica Batista em Condado. Que Deus abençoe os líderes de evangelismo e missões da nossa igreja. Que Deus nos abençoe para que dia a dia, independentemente do mês de setembro, do mês de outubro, em qualquer dia do ano, que o nosso compromisso esteja com a evangelização. A partir do nosso município, a partir da nossa cidade, mas com o objetivo de evangelizar todo o nosso país. Isso só será possível através da pregação. Sentados em casas ou nos bancos da igreja apenas não será o suficiente. Nós precisamos sair e pregar e mostrar que o Brasil precisa saber que Jesus Cristo é a única esperança. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude como Igreja Evangélica Batista em Condado, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, para que estejamos totalmente comprometidos e envolvidos com a obra de evangelização do nosso país. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que possamos gritar em alto e bom som que Jesus Cristo é a única esperança, sem nenhum medo, sem nenhum receio, porque é isso que o povo precisa ouvir, é isso que o povo precisa saber, e é essa a nossa missão aqui da terra. Que Deus nos abençoe no sentido de nos desincumbirmos dessa responsabilidade e desta missão. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. E eu quero, então, cantar com os irmãos o hino que agora eu esqueci o número, mas as irmãs vão me ajudar. Se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher. Por aí. Não sei se é 386. 386. Eu sabia, mas estava na dúvida. E não ia me arriscar. 386. Vamos cantar em pé, meus irmãos. Vamos cantar como crentes em Cristo Jesus. Vamos cantar como servos de Deus. Vamos cantar como pessoas que amam ao Senhor Jesus Cristo, que amam a Deus, mas pessoas que amam o Brasil e querem ver o Brasil salvo. E que quando nós entregamos a nossa oferta à igreja, quando nós entregamos a nossa oferta para missões nacionais, era com o propósito, com o objetivo de ver esse Brasil sendo abençoado, de ver esse Brasil salvo e ver esse Brasil glorificando ao Senhor, o nosso Deus. Então cantemos. 386. 6 por 8. Se tivesse 1000 vozes
Sabe o que eu quero agora? Eu quero convidar os irmãos para cantar mais um hino. Vamos cantar o 439, Oração pela Pátria. Cante, orando realmente ao Senhor. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu que dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor, que meu Deus de excelsa graça me dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver feliz a mãe gentil, ouvir seu evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, hoje podemos servir, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Amém, irmãos, amém. Louvamos a Deus, queridos, pela vida dos irmãos que aqui estão presentes, dos irmãos e amigos que nos visitam. Eu queria, pastor Gênesis, que apresentasse o jovem que... Lucas, seja bem-vindo. Ah, filho de Cleibson, prazer. Seja bem-vindo, sempre bem-vindo. Então, Lucas e todos que estiveram aqui, estão aqui conosco nesta noite, que vieram participar do culto conosco, nossa alegria muito grande por sua presença, por sua participação aqui. Sejam sempre bem-vindos a esta casa e sempre que você pensar, tiver vontade de vir aqui, lembre-se que você vai nos proporcionar uma alegria maior. Então, que Deus abençoe a todos. Eu quero perguntar aos irmãos, quem ouviu, quem estava no culto, quem participou do culto da manhã, quem ouviu a mensagem da manhã? Sim. Levanta a mão. Que estavam aqui. Quem não estava aqui, mas participou do culto pela internet, ouviu a mensagem? Levante a mão. 1, 2, 1. Não é 2 não, só 1. Só a irmã Juridas. Os que estão aqui, mas participaram pela internet. Queridos irmãos, onde você estava? Você estava, minha irmã? O que você estava fazendo? Que você nem veio à casa do Senhor e nem sequer teve tempo para ligar o seu celular, sua televisão, o seu computador, para participar do culto, nem sequer para ouvir à distância, nem sequer para ouvir a mensagem do Senhor. Há um trabalho todo especial nesse sentido, muito esforço, especialmente de uma pessoa, para que você
seja alcançado. O objetivo inicial é para os que não podem vir, os que não podem participar do culto. Isso foi começado, teve início, né, durante a pandemia, quando muitos irmãos não podiam vir. Então o objetivo era atender os irmãos, não é? Quando se liberou para alguns participarem presencialmente, outros não podiam. Então o objetivo era atender, alcançar esses irmãos. Mas nós continuamos com o mesmo propósito. Hoje praticamente todos já podem vir, com exceção de alguns pela idade, pelas enfermidades, mas uma grande maioria tem condições. Então há um esforço para que em algum momento, você que não pode por algum motivo, em algum dia, mas que você não deixe de participar do culto. Eu quero convidar você que não participou do culto, que não ouviu a mensagem, para olhar amanhã, para olhar depois, no seu celular. Não é? Celular você carrega para todo lugar, não é? É inseparável. O celular agora na vida da maioria do povo do mundo. Então, ouça a mensagem. Agora eu diria, assista o culto. Não é uma coisa que não se faz, mas assista o culto. Ouça a mensagem que foi pregada, que foi anunciada hoje pela manhã. Bom, mas se fosse, meu irmão, para estar na casa do Senhor, tem uma validade muito especial, tem uma importância muito especial para mim, como pastor, para você, como membro, como ovelha, como igreja, como irmãos, como rebanho do Senhor Jesus. Tem uma importância muito grande. E quando você não puder vir, lembre-se que há na internet um culto sendo transmitido para você, algumas vezes gravado. Inclusive, quero salientar que algumas vezes acontece, a internet falha e a gente não pode chegar com a precisão que almejávamos até os irmãos, né? E aí há algumas coisas. Inclusive, quero recomendar a todos os irmãos que não usem o Wi-Fi da igreja durante o culto, porque isso atrapalha mais ainda. Se você precisar, eu acho que claro que é quase que totalmente desnecessário usar o celular no culto, mas algumas pessoas usam para duas coisas. Hoje até a Bíblia se encontra no celular e a gente não quer questionar nada disso. Mas use seus dados móveis, viu? Se você tem a senha do Wi-Fi da igreja, mas não a use durante o culto, porque sobrecarrega, né? Se a gente já não está encontrando muita, assim, condições para fazer o trabalho, a transmissão tão boa como a gente quer fazer. Então, se outras pessoas estão usando também a internet da igreja no horário da transmissão, então vai pesar mais ainda, vai dificultar muito mais ainda. Eu não entendo bem a internet, mas quem entende sabe disso. E eu peço agora como pastor a todos os irmãos essa ajuda, essa compreensão. Mas, queridos, vamos agradecer a Deus, vamos orar, agradecer ao nosso Deus pelo culto, pelas bênçãos, pela campanha de missões, por poder dedicar uma oferta especial ao Senhor nesses dias, que para nós é um privilégio, meus irmãos, é um privilégio poder entregar uma oferta. Se você ouvir a mensagem que foi pregada hoje pela manhã, você vai ver que para algumas pessoas no passado, elas lutaram, brigaram para participar da campanha da igreja deles, porque é muito importante, é prazeroso. Então vamos orar, agradecer a Deus por tudo. Bom, eu quero pedir ao pastor Gênesis, praticamente a gente não ouviu a voz do pastor Gênesis, porque ele só cantou, e aí, congregacionalmente. Então pedir ao pastor Gênesis nos dirigir a Deus na oração, e após nós impetraremos uma bênção apostólica sobre os irmãos, e assim estaremos nos despedindo do culto desta noite. Pastor, ora. Oremos. Querido Deus que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor. Levamos a nossa oração diante de Ti nesse momento, Senhor, e antes de tudo, queremos Te agradecer. Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem estado sempre conosco. O Senhor tem dirigido os nossos passos.
O Senhor tem sido fiel a nós, Senhor, embora muitas vezes não sejamos fiéis a Ti, mas Tu continuas sendo fiel a Ti mesmo e a Tua palavra, Senhor. E nisso nós podemos ter a certeza que podemos confiar em Ti, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado da Tua igreja, o Senhor tem dirigido os passos da Tua igreja pelo meio dos séculos até o dia de hoje, Senhor, e sabemos que não estamos sozinhos, sabemos que Tu estás conosco, e a Tua palavra tem se cumprido a cada dia, e cada dia mais se aproxima a volta do Senhor Jesus, e é por isso que é preciso a urgência da pregação do Evangelho, Senhor. Verdade. Quantas pessoas estão, Senhor, na lamação do pecado ainda, Senhor, e é por isso que o tema da campanha, que Cristo é a nossa única esperança, ela é tão atual, e ela é tão impactante e importante que nós guardemos e vejamos a urgência de fazermos a missão, Senhor. Ó Deus, ser com a Tua igreja, que agora, nesse momento, não somente aqui em Condado, mas no Brasil inteiro, Senhor, está encerrando mais uma vez missões nacionais, porque o nosso Brasil, Senhor, ainda tem a maior necessidade em Cristo Jesus como Salvador. É verdade. Ó Deus, tem misericórdia de nós brasileiros, Senhor, de tantos que têm partido para a eternidade sem conhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ó Deus, nos ajuda para que sejamos missionários, Pai. Sejam aqueles que vão para o seminário, que vão para outros países, sejam aqueles que ficam aqui no estado, sejamos nós que estamos na nossa cidade, Senhor, mas que estejamos intimamente ligados, Senhor, quer orando, quer contribuindo, quer indo, Senhor, que não possamos perder a importância e a urgência de fazer missões. Ó Deus, queremos fazer de uma forma especial oração pelos missionários, Senhor, que estão nos campos, Pai. Sejam nos estados do Brasil, Senhor, nas cidades. Ó Deus, nós oramos por eles, Senhor, missionários e missionárias do Senhor, que muitas vezes têm arriscado a sua vida, ó Deus, têm passado por muito sufoco, mas não têm negado, Senhor Deus, de fazer a Tua missão, Pai. Ajuda ao Senhor, onde quer que estejam nesse momento, que o Senhor possa, ó Deus, aliviar suas dores, seu sofrimento, e possa animar os seus corações, Senhor. Ó Deus, nós oramos também pelas ofertas arrecadadas, Senhor Deus, que possam ser levadas, Senhor, e usadas no campo missionário, e que muitas almas possam ser alcançadas e se renderem aos pés do Senhor Jesus e receberem a salvação, Pai. Ó Senhor, nós oramos também pelas igrejas que estão orando nesse momento, estão contribuindo, Senhor, estão unidas num só intento, Pai, de poder colaborar, de participar também de missões nacionais, Senhor. Oramos também, Senhor, pelos promotores de missões, Senhor. Amém. Aqueles que são tocados pelo Senhor, que embora não possam ir para o campo missionário, mas estão com ardor nos seus corações, Senhor. Amém. Oramos pela Tua igreja, Pai, por cada membro congregado, ó Deus, cada líder, cada pastor, Deus, que se sentem tocados, inflamados pelo Teu Espírito Santo, a participarem de missões e também poderem fazer aquilo que está ao seu alcance, Senhor, com muita alegria, com amor, com a certeza que estão participando também, Senhor. Abençoa essa igreja, Senhor, que hoje encerra seu período de missões, a sua campanha, mas que não cessa em momento nenhum a sua alegria de saber que os campos missionários estão prosperando, que estão avançando e que almas estão sendo salvas também, Senhor. Amém. Abençoa, Senhor, o Teu povo aqui em Condado, abençoa cada um de nós, Senhor, e faz com que nós possamos nos achar dentro da Tua vontade, ó Deus. Amém. Retira de nós algum sentimento, Senhor, que não agrada a Ti, Senhor, mas pelo contrário, que nós possamos alegrar o Teu coração a cada dia, sabendo que o Senhor Jesus Cristo está prestes a voltar, e precisamos estar preparados, e precisamos ainda pregar muito a Tua palavra, para que mais e mais pessoas possam se salvar, Senhor. Amém. Abençoa-nos, Senhor, agora, que estaremos nos despedindo uns dos outros, voltando para os nossos lares, que possamos ter a partir desse primeiro dia da semana, Senhor, uma semana de paz, amém, uma semana de prosperidade, uma semana principalmente de devoção aos Seus pés, Senhor, que nós possamos escolher a melhor parte, como escolheu Maria, de tantas atividades que tinha para fazer, a principal para ela foi estar aos pés do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, ser conosco em cada momento, nos protegendo e nos dirigindo pelo Teu Espírito Santo. Amém. É assim que nós a Ti oramos, Te agradecemos e Te pedimos no nome santo e sublime do Senhor Jesus.
Amém, Amém, Senhor. Senhor. Amém. Recebam a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós aqui presentes, com todo o povo do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém.